Boa noite, gente. Mais uma noite aqui na companhia de vocês. Queria agradecer mais uma vez o convite de poder conversar com vocês sobre matérias que são muito do meu interesse. Mais uma vez eu trago um tema que não é muito querido no coração de muita gente, mas foi parte da minha dissertação também, a questão de publicidade, oponibilidade. O meu nome é Daniele, sou professora, sou formada na UERJ, mestre em Direito pela UERJ. Hoje a gente vai falar sobre registros públicos, só que é uma lei muito extensa. Se a gente fizesse artigo por artigo aqui, acho que dava quase um módulo. Então eu fiz um recorte com foco na minha especialidade mesmo, que é o direito civil. É, então a minha ideia é primeiro a gente passar os princípios gerais, os princípios focados em imóveis, que têm princípios específicos. Em seguida, a ideia é a gente falar um pouco sobre o registro do nome, disposições gerais. Fiz um recorte específico para registro do nome, que eu acho que tem bastante questões interessantes. E separei algumas questões para a gente fazer. Então, a noção mesmo é passar princípios, os princípios gerais da lei. E acho que tem muita coisa que vai cair, que é específico de ler a lei mesmo, decorar a lei e ir no artigo, que eu não acho que seria muito cansativo eu ficar indo artigo por artigo. Então, acho que a noção do princípio é muito mais importante de passar, não planejei uma aula muito longa, não, até para não cansar vocês. E depois a gente vai fazer umas questões. Então, começando, isso aqui não tem muita relação com o registro público, mas é uma coisa que eu estudei, uma coisa que eu sei um pouco, e eu queria passar para vocês, que é a noção de oponibilidade e relatividade, tá? Eu reparei que o material que eu faço depois é disponibilizado para vocês, então eu fiz slides mais rechonchudos aqui, com mais conteúdo para ajudar vocês no estudo mais tarde. Então, vamos lá. Oponibilidade e relatividade. Isso é muito relevante para o registro, porque o registro é o que vai dar eu já estou adiantando já a matéria, eu sempre faço isso. Mas o registro é o que vai dar oponibilidade a uma tratativa, a um contrato, a algum documento que foi registrado. O registro é o que torna aquilo oponível a terceiros, que se presume a ciência de terceiros e que deixa clara a possibilidade que esse terceiro teve de chegar no registro para obter informação, que torna acessível a informação registrada. Então, o que é a relatividade, em primeiro lugar, né? A relatividade, ela se funda nessa ideia de que os efeitos do contrato se produzem apenas entre as partes. Então, A e B fizeram um contrato, ele só interfere naquelas duas partes. O contrato é a lei entre as partes. O contrato não interfere num terceiro, que é estranho àquele negócio jurídico que A e B firmaram. Então, o fato do C ter qualquer interesse ali, pela teoria clássica, pela teoria que prezava muito pela relatividade, não é a realidade de hoje, tá, gente? Era uma noção clássica mesmo do direito. Era lei entre as partes, os efeitos do contrato tinham relevância apenas para A e B, que firmaram o contrato, tá? Então, nessa contemporaneidade contratual, né, trazendo mais para os dias atuais, para as preocupações do direito civil hoje em dia, a contemporaneidade contratual passou da relatividade para a oponibilidade. Então, se antes tinha essa noção de que o ato concluído entre as partes nem prejudica nem beneficia, ou seja, A e B fizeram um contrato de compra e venda. O que C tem a ver com isso? Nada. Então, A e B compra e venda, C não tem nada a ver com isso, não tem como ela se beneficiar e não tem como prejudicar esse terceiro em tese um contrato. Essa era a noção antiga. Contrato concluído entre as partes não pode prejudicar e não pode aproveitar um terceiro. Hoje já tem uma noção, enfim, não vou nem me prolongar porque não é o tema da aula hoje, mas acho que o caso Zeca Pagodinho é mais do que famoso e mais do que clássico nas aulas de graduação. Essa noção muito forte de que existe uma amplitude do escopo do contrato. Então, eu posso envolver um terceiro no contrato. O fiador é um cara que está por fora, mas ao mesmo tempo ele dá uma garantia que, com o benefício de ordem, poderia colocá-lo, superado, né, o benefício de ordem, poderia colocá-lo responsável pelo débito que ele só assinou ali como um terceiro. Então, tem uma relevância maior, foi se ampliando o contrato, uma interferência entre um contrato empresarial de um cara que alicia um outro contratante para quebrar esse contrato, enfim, esse aliciamento, essa indução de perder, de violar um contrato, né? Eu vou incentivar fulano a violar o contrato dele para fazer um contrato comigo. Então, passou-se já a entender que é um comportamento muito nocivo, é um comportamento que viola muito a boa-fé e que não é conforme, que não atende às regras do nosso ordenamento e que não pode ser premiado. A gente não pode ignorar uma atuação nociva de um terceiro. A gente não pode ignorar
um contrato que beneficia um terceiro. Então, surgiu essa noção de oponibilidade. Ele tinha ciência do contrato? Como é que funcionou isso? Até que ponto ele sabia desse contrato? Até que ponto esse contrato era notório? Então, a gente chega aqui no conceito de oponibilidade, que é a possibilidade de responsabilizar um terceiro, de demonstrar que ele estava ciente daquela relação contratual, daquela relação negocial, e o contrato se torna oponível a ele. Essa é a relevância da oponibilidade, que fica no plano da eficácia. O contrato tem efeito sobre esse cara? Pode ter, pode ser oponível, porque eu demonstrei por A mais B que ele tinha ciência daquela relação negocial, tá? E por isso ele precisa respeitar esse contrato, ele não pode agir em desconformidade com as noções de boa-fé, pelo princípio da boa-fé. Então, o que as partes acordaram em si, se ele tem essa noção, ele tem um dever de não interferir na relação, de não interferir naquele contrato. E daí é o gancho que eu quero puxar para a aula de hoje. Por isso que o registro é relevante. Porque que a gente tem um contrato de aluguel, esse meu apartamento é alugado. Então, eu tenho um contrato de aluguel tranquilo entre eu e o proprietário do imóvel. Esse imóvel é vendido para um terceiro, como é que funciona? Poxa, se o meu contrato de aluguel está registrado no RGI do imóvel, no registro desse imóvel, esse terceiro que comprou tem ciência desse meu contrato. Esse meu contrato é oponível a ele. Então, por isso, o registro se mostra extremamente relevante, também por essa noção de amplitude do contrato e também para configurar direitos reais. Ao registrar, muitos direitos reais, em alguns casos, são constituídos, inclusive por previsão legal, ainda que eu discorde disso. A regra é, se registrou, muitos direitos reais se constituem. E o plano de eficácia é extremamente relevante também. Uma vez registrado, aquele contrato, aquela situação feita nas formas legais, tornando tudo certinho, registrou, se torna oponível a um terceiro. Ah, mas ele tem a obrigação de ir em todos os RGIs? Não tem. Isso também é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente. O registro de imóvel, por exemplo, ele tem uma circunscrição, ele fica adstrito a um local. Então, um apartamento na Barra da Tijuca necessariamente vai ser registrado no 9º RGI. Então, eu preciso de uma informação dele. Eu não preciso ir a todos os RGIs de todo o país e pegar todas as certidões. Eu vou no local em que ele deveria ter sido registrado e faço ali a minha diligência. Eu sou diligente, eu procurei essa informação. Eu tenho um dever também de me informar. Existe um dever da parte me informar, mas existe também um dever desse terceiro de se informar. Se a informação é acessível, tem essa busca pela informação. Então, com a mitigação desse princípio da relatividade dos efeitos do contrato, pode-se enxergar que um terceiro pode integrar uma relação e ele tem o dever de respeitar e você deixou de um lado um pouco essa autonomia da vontade, enquanto fundamento da relatividade dos contratos, tá? Para outro lado, a boa-fé objetiva passa a ter uma relevância, o abuso do direito passa a ter uma relevância em casos de relação contratual. Então, a gente vai, então, abordar os princípios que regem o direito registral, que eu achei uma abordagem mais interessante do que a gente ficar passando artigo por artigo. Eu acho que tem uma noção mais ampla do que são os princípios que regem o direito registral, seria mais benéfica para o recorte da aula que eu queria dar. Então, o primeiro já é um spoiler, que eu comecei falando de oponibilidade e relatividade, justamente para demonstrar a ciência do terceiro. O primeiro princípio que eu quero abordar com vocês hoje é publicidade. Só ver aqui quanto tempo eu estou tomando. A publicidade significa que o registro precisa ser público. Não adianta nada todo mundo ter uma ciência, eu presumi que as pessoas têm ciência, eu presumi que esse contrato se torna oponível a esse terceiro, porque ele tinha o dever de buscar informação no cartório, se não é público. Então eu bato no cartório e falo, oi, tudo bem? Tem como eu dar uma olhada aqui no RGI para ver se o meu contrato de aluguel entrou mesmo e está tudo certinho? Aí ele fala, olha, doutor, infelizmente eu não posso te dar a vista desses autos aqui porque é público, está em segredo. Então, assim, o registro tem que ser público, não pode estar em segredo, porque a ideia é justamente que qualquer pessoa que bata na porta do cartório possa pedir certidão. Eu quero investigar se Angélica e Luciano Huck ainda estão casados. Aí eu vou lá no cartório e eu tento pegar a certidão de casamento deles. Só descobrir onde eles casaram. Então, assim, é fofoca? É fofoca, mas é público. Então, eu tenho o direito de saber, eu tenho o direito de pedir uma certidão. E esse é o artigo 17 da Lei de Registro Público. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao funcionário ou ao oficial o motivo desse interesse. Estou a fim de pedir, vou pedir, tá? Continuidade, isso também é muito relevante, porque, como a gente vai ver aqui ao longo dos princípios, tudo que envolve está meio que envolto nessa casca de fé pública. Então,
por que você não pode mexer no seu nome a qualquer momento? Porque vamos evitar fraude. O brasileiro, sempre quando faz a lei, está pensando na malandragem, né? Então, o livro tem que ser contínuo. Por que é contínuo? Porque se faltou o livro 12, eu tenho o do 1 a 11, e depois pula para o 13, eu vou achar que teve alguma falcatrua ali. Por que você tirou o 13? O que tinha ali que tornou segredo, que sumiu? Então, o princípio da continuidade é isso, é uma vedação legal para que os livros não sejam descontinuados. Os registros criam uma confiabilidade. Então, eu preciso chegar lá e saber que o imóvel 11, depois vai ter o 12, depois vai ter o 13, depois vai ter o 14. Ah, mas aí o imóvel 13 foi averbado e foi incorporado e puxou um prédio que virou o 16, 17. Você vai pedir a certidão do 12 e a certidão do 12 vai informar exatamente o que aconteceu naquela história. Então, essa é a noção da continuidade, tá? Você não pode inserir também o registro no meio do caminho. Então, o momento em que o registro é feito é muito relevante também, para preferência, como a gente viu na aula passada, e também para você não fraudar nada, né? Não fingir que tinha uma propriedade quando não tinha, ou que uma propriedade foi constituída antes dela acontecer. Então, vamos dizer aquele exemplo, o livro 1 a 11, e eu pulei mesmo, errei, fui para o 13. Aí, 20 anos depois, eu crio o livro 12. Então, qual é a garantia que eu tenho que isso não foi feito de forma retroativa? Por isso que tem que ser contínuo, não pode ser descontinuado. Tem que ter confiança e tem que ter, de certa forma, uma cronologia, né? Uma ordem crescente, vai. 1, 2, 3, e o 1 é o que foi feito antes, o 2 é o que foi feito depois, o 3 é o que foi feito depois, tá? E aí eu trouxe para vocês o artigo 7º da lei, que fala: os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continua indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. E o que não falta é burocracia no Brasil, né? Então, o que mais tem é livro, o indefinidamente define muito bem isso. Vamos para sempre seguir fazendo livro de registro, seguir criando mais coisa para ter registrado, tá bom? Aí eu botei dois juntos aqui, tá? A obrigatoriedade fala dos casos que precisam ser registrados. Então, o exemplo do contrato de aluguel que eu usei. Eu preciso registrar o meu contrato de aluguel? Não, eu posso fazer um contrato de aluguel entre duas partes. É um contrato entre A e B, que, enfim, pelas regras de oponibilidade, eu posso mostrar que a minha mãe sabia que eu tinha alugado, porque ela assinou como testemunha, ou porque no dia 15 eu mandei um e-mail para ela com um contrato em que ela tomou ciência desse contrato. Então, eu posso provar que o contrato, de certa forma, é oponível a ela. Mas para o novo proprietário do meu imóvel, para eu poder seguir morando aqui e tornar oponível a ele, eu teria que registrar no RGI, que é onde fica o imóvel. Então, é um ato que é obrigatoriamente registrável? Não é, não precisa. Mas se você nasceu, você precisa ser registrado, a sua certidão de nascimento precisa ir para um órgão público e você precisa fazer o registro do seu nascimento. Você, no caso, não, né, que você é um recém-nascido. Mas, enfim, os responsáveis por você precisam fazer esse registro. Então, há atos que são obrigatoriamente registráveis, que precisam ser registrados. Nascimento, casamento, divórcio são atos mandatórios. Um aluguel não é. Um aluguel não é mandatório, mas para se tornar oponível, precisa. Oponível, assim, presunção de oponibilidade, precisa. Então, e eu falei para vocês de garantia também. Então, uma alienação precisa ser registrado, uma garantia, uma hipoteca no imóvel, precisa no RGI registrar. O penhor é uma garantia que não se usa muito hoje. Mas a regra, salvo engano, é que o penhor seja registrado no RGI, no registro. Então, assim, você tem que ir no lugar específico da sua garantia e fazer esse registro, tá? Isso interfere na oponibilidade da garantia e, dependendo do caso, como, por exemplo, a alienação fiduciária, que é o objeto do meu estudo e que eu defendi outra coisa, o que consta no Código Civil é que para você constituir, então não é nem oponibilidade, é para ela existir, para ela viver e respirar, para aquela garantia ser o que ela é, você precisa registrar. Constitui-se a garantia fiduciária com o registro, é o que consta no Código Civil, tá? Então é isso, noção de obrigatoriedade. Alguns atos precisam ser registrados. E aí puxa o outro princípio, que é a tipicidade. Os atos registrais são aqueles que constam expressamente em lei. Então, eu vou no cartório porque eu quero registrar a certidão de nascimento do meu cachorro. Eu gosto muito do meu cachorro. Meu cachorro é muito maneiro. Ele é muito meu parceiro nessa quarentena, especialmente. Estamos criando laços muito, muito incríveis. A gente vê seriado junto. Gente. Aí eu vou lá no cartório e falo: olha, eu achei que meu cachorro é regente. Tem como registrar o nascimento dele? Não tem. Não dá. Você não pode registrar. Tem coisas que você não pode registrar. Tem previsões do que deve ser registrado, como a gente viu, divórcio, casamento, nascimento, principalmente esses atos da vida.
Tem coisas que, se você quiser, você registra. E tem coisas que a criatividade humana arranja uma forma de registrar. Eu posso registrar meu cachorro, posso registrar o contrato que eu usei para adotar o meu cachorro. Posso. É um contrato, você pode registrar um contrato. Eu quero reconhecer a firma do contrato. Eu quero dar maior formalidade a ele. O que é o reconhecer firma, né? Aproveitando que eu fiz essa curva. O reconhecer firma é isso, é dar mais autenticidade, dar mais fé pública a um documento que vale entre as partes. Volto a trazer o princípio da relatividade. Vale entre as partes, tem efeito entre as partes. Mas registrar, reconhecer, dar uma oficialidade, dar uma noção de fé pública, que também é outro princípio que eu já estou adiantando porque eu sou ansiosa. Mas então a tipicidade, seguindo a obrigatoriedade, a tipicidade é a noção de que atos registrais são os que constam em lei. Precisa registrar. Então, por exemplo, para você registrar, averbar um título, um ato constitutivo, declaratório, eu quero vender um imóvel. Como é que é a alienação, a transmissão de um bem imóvel acima de... Agora eu esqueci quantos salários mínimos, mas imóvel, em regra, você adquire através do registro. A tradição é o registro. Então eu vou no RGI, de novo, um imóvel na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, é no 9º RGI. Então eu vou lá no 9º RGI e eu vou averbar a minha compra e venda. E a compra e venda, que é o contrato, eu posso também registrar num cartório de documentos, tá? Então a forma que eu vou adquirir essa propriedade inter vivos é através de um registro. A única forma que eu tenho é essa. Então é a forma legal, típica, prevista em lei para que essa aquisição aconteça. Caso contrário, não houve aquisição, tá? Então essa é a noção da tipicidade, é seguir, é quase uma noção penal mesmo, seguir o que está exposto em lei, o que está previsto na lei. Caso contrário, o ato se torna inválido. Presunção de fé pública, que foi o spoiler que eu já dei. Vocês percebem que o slide é bem feito, que eu boto letra maiúscula, aqui não está mais com a letra maiúscula, mas, enfim, fé pública, presunção de fé pública. O ato registral, ele se presume legal, e essa presunção é muito relevante, tá, gente? Eu já vi algumas questões, dei uma investigada ontem sobre o que é essa presunção legal, como é que funciona, e é o que a gente estava falando antes. Fé pública é isso, tem um carimbo ali que diz, alguém certificou a autenticidade da minha assinatura. Tem uma certidão pública que diz o limite do meu imóvel, até onde vai o meu imóvel, o que é esse meu imóvel e qual a relevância dele, tá? Então, é um ato que se presume legal. É uma presunção absoluta? É uma presunção que ultrapassa mares e montanhas? Não é uma presunção absoluta. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fazer uma pergunta? Não? Que eu ouvi um ruído. Pode fazer pergunta, tá? Eu fico falando sozinha aqui que nem uma esquizofrênica. Meu vizinho deve me achar tudo maluca. Eu tô aqui falando sozinha, mas se vocês têm dúvida, pergunta, tá? No final da aula também tem meu e-mail. Teve uma dúvida, dormiu pensando em registro público. Eu sonhei ontem sobre a averbação do cachorro e eu pensei que tem um contrato que pode. Aí me manda e-mail, tá, gente? Que eu vejo. Tem coisas que eu não sei responder também, eu respondo depois por e-mail. Então, presunção de fé pública. Essa é a relevância. Vem alguém que autentica isso, que certifica isso. Vai constar num cartório isso. É um documento público. Então, ele é presumidamente legal. Eu fui... É porque eu ia usar um exemplo complicado de pessoa mesmo, né? Meu negócio é empresa, gente. Eu estudo recuperação judicial, trabalho com falência. Minha área é pessoa jurídica. Mas vamos lá. Eu registrei... Só quem registrou meu nascimento foi minha mãe. Depois acontece um reconhecimento de paternidade e existe essa retificação. Presume-se que eu não tenho pai. Não, tem que ter alguém fez. Então, assim, não existe uma presunção absoluta de porque está sem pai que eu não tenho pai. Presume-se legal e os agentes são dotados de fé pública, feito o registro, presume-se que aquilo ali é verdadeiro, mas verificada a paternidade, seja porque estava com o nome errado ou seja porque não tinha ninguém, você retifica, tem ações legais para isso, tem meios legais para isso, tem instrumentos que não necessariamente envolvem o judiciário, às vezes é um procedimento no próprio cartório, que você vai revisar um erro. E é comum também. Meu nome tem 2 L's. Tá vendo aqui? Tem 2 L's. Aí, na hora de eu comprar um imóvel, botaram um L só e escreveram bolsa como bolsa que se carrega na rua. Eu não sei falar bolsa, sem ser o meu nome, mas meu nome é esse, tá, gente? BOLSAS. Botou o nome e a grafia da bolsa, né? De sacola. Aí eu vi que tá errado e isso pode gerar um problema. Meu CPF tá errado, meu nome tá errado, pode gerar uma questão ali acerca da titularidade de um imóvel que eu gastei tanto dinheiro para comprar. Então eu peço no cartório, às vezes tem um procedimento deles próprios de retificar. Como é que vai ser isso para não ferir a historicidade do imóvel? Vai ter uma averbação embaixo
constando a retificação. Fala, olha, consto que o nome por um erro, constou o nome dela errado, é Daniela com 2 L's, é B-O-U-C-A-S, corrigido. E aí você averba, tá? Então você presume que é correto, mas tem meios de superar isso. Mas aí o ônus é isso, o ônus passa a ser de quem alega. Eu não posso falar, tá errado porque tá errado. Não, eu tenho que mostrar minha identidade e deixar claro que eles escreveram o meu nome errado, tá? Presunção, legalidade. Legalidade. O registro, ele precisa atender o que está previsto na lei. Então, é um princípio que dialoga muito aqui com a tipicidade. Legalidade. Ele precisa atender às exigências legais. Então, para passar confiança, de novo, sempre essa noção de confiança. Confiança, fé pública, segurança no sistema registral. Então, o agente vai registrar os atos de acordo com o previsto em lei. Então, é isso. Não posso registrar o nascimento de um cachorro, preciso registrar o nascimento de gente. A forma como vai ser esse nascimento é uma certidão de nascimento que tem forma prevista em lei e que segue um modelo. Vai dizer onde nasceu, quando nasceu, o meu nome completo e o nome dos pais. Tem uma forma legal que precisa ser seguida. Isso interfere também na validade dos atos. A forma também é relevante para que o ato não se torne nulo. Então, se eu conseguir registrar um cachorro numa certidão de nascimento, está errado e é um ato nulo. Torna-se um ato nulo, tá? Não era nunca para eu ter conseguido fazer aquilo. Então, ainda que tenha sido, foi algo que não respeitou a forma legal, violou o princípio da legalidade, violou também o princípio da tipicidade. Eu tô obcecada com registrar meu cachorro, tô quase achando essa ideia boa. Também, a especialidade é um princípio um pouco confuso. Porque assim, o ato tem que ser único. Então, poxa, eu não posso ter 3 certidões de nascimento, tá? É um registro só para a mesma situação jurídica. Então, nasceu a certidão de nascimento. Tem um imóvel, esse imóvel que eu estou agora, é uma certidão de RGI. O meu vizinho vai ter a certidão de RGI dele. Mas aí era um lote grande num lugar rural que eu decidi dividir e vender os fundos para o meu pai. Fazendo dinheiro em cima de família, importante. Vendi os fundos para meu pai. Então eu vou lá no RG e falo, olha, tem como desmembrar esse imóvel em 2 lotes? E aí você vai respeitar leis que prevêem loteamento urbano, que não pode ter um lote muito, muito menor. Mas eu falo, olha, tem como desmembrar? Desmembra. E eu vendo para meu pai, faço a formalidade. E, de novo, tem que constar na certidão essa história. Então, vai constar quem, tanto, foi feito o desmembramento desse imóvel, que agora corresponde à matrícula 1 e 2. Antes ele era a matrícula 23. Tá bom? Então, é isso. É muito relevante a pessoa não ser registrada 2 vezes para não cometer fraude. É muito relevante quando você bater no RG você saber que o imóvel, a certidão que você pediu é daquele imóvel e não tem como ser dúplice em qualquer outro lugar, em qualquer outra circunscrição, tá? O princípio aqui que eu vou trazer para vocês é instância. O provocação vem na minha cabeça totalmente maluca, tá, gente? Mas eu trouxe para facilitar o entendimento. O princípio é instância. Então, o ato precisa ser provocado, é uma noção mesmo jurídica, né, do judiciário. Precisa ser provocado, o negócio não se move sozinho, então não vai acontecer ex officio. Eu quero registrar o meu imóvel, não vai ser do nada que o dono do cartório vai mexer na certidão do imóvel. Eu preciso ir lá no cartório e provocar, fazer o negócio andar. Especialidade, instância, tá. Prioridade, porque o prioridade eu queria ter falado logo depois do especialidade, mas aí ia ficar ruim no slide e empurrei a prioridade para depois. O que é complicado? De novo, né? Então, especialidade, o ato é único, o ato é um só. Como é que funciona se eu faço 2 vezes? Aí vem a relevância da prioridade, que a gente tratou muito na aula de concurso de credores. Se feito em duplicidade, vale o que foi feito primeiro, tá? Então, minha mãe foi lá, minha mãe e meu pai não se dão bem. Minha mãe foi lá, recém-me feita, recém-me parida, bateu na porta do cartório e registrou o meu nome. Meu pai, 5 dias depois, ficou irritado com ela e foi lá e registrou também. Então, temos uma duplicidade. O que vale? Vale o que foi registrado primeiro. E aí você vai ligar, olha, o ato voltando, é um ato especial, é um ato que é único, não pode ter 2 certidões de nascimento da criança, foi feito em duplicidade. O que vale? Vale o feito primeiro, tá? E especificamente registro civil, porque é um problema comum no nosso Brasil maravilhoso. O STJ criou um provimento 28,
que fala do cancelamento. Então, nesse caso de dúplice certidão de nascimento, a segunda seria cancelada. Mas então, o que tem ali? A primeira certidão de nascimento minha, sou eu, filha de mãe solteira, e na segunda, meu pai irritado, botou o nome dele e adicionou o sobrenome dele ao meu nome. Então, a informação que não conflitar, que é faltava um pai, agora tem um pai, pode inserir. Vai transpor para o segundo registro, do segundo para o primeiro registro, tá? E o nome aí conflita, aí vai ter que decidir ali. Acho que vai valer o primeiro. E se ele quiser incluir o nome dele, ele tem um procedimento administrativo para incluir o nome dele. Ou lá na frente a gente vai tratar de nome, tá? É um tópico especial que eu separei porque eu acho que cai muito. Vai se valer do procedimento que tem para alterar o nome. Seja eu fazendo 18 anos querendo alterar, ele entrando com uma ação para incluir o nome e, enfim, judicializa-se o problema. Ou eu com 18 eu resolvo sozinha. Imóvel, a solução é prenotar. Então, lembra que a gente falou no concurso de credor, que é comum? Eu tô devendo para Deus e o mundo. Tô devendo pro cara que me vende laranja, eu tô devendo pro cara que traz a garrafa d'água aqui. Eu tenho uma empregada que trabalha comigo, minha assessora incrível, anota as minhas reuniões, anota as minhas aulas, faz os meus materiais. Nunca paguei, tô devendo muito dinheiro para ela. Eu sou uma devedora, conto mais, tô devendo para todo mundo. Então, eles todos ajuizam uma ação para chegar no meu imóvel. Quem chegou primeiro? Quem fez a primeira prenotação no imóvel. Então, você vai lá no RGI, consegue uma ordem do juiz de uma penhora, por exemplo, e você anota. Anota a penhora. Ou se é uma hipoteca, você anota a hipoteca. A hipoteca ela é feita através do registro, no registro de imóveis. Então, a prenotação é como se fosse um protocolo. Protocolei. Qual é a data que consta? Quem prenotou primeiro. Quem conseguiu a penhora primeiro, no caso de 2 penhoras. Quem fez a hipoteca primeiro, qual o grau dessa hipoteca. Então, essa é a relevância da prioridade. No caso específico de imóvel, normalmente a relação é creditícia. No caso de registro civil, é uma relação essencial. Então, a relevância é essa. No concurso de credor, numa tentativa de discutir essa garantia, de chegar nesse bem, a relevância é quem chegou primeiro. E pela prenotação. Eu consegui. Eu tenho um imóvel que fica em São Paulo e eu fiz o registro no Rio de Janeiro. Você fez no lugar errado. Você tinha que ter ido lá em São Paulo, registrar, fazer essa prenotação no imóvel de São Paulo. Não adianta você ir num cartório do Rio que você não consegue nem registrar isso. Então precisa ser feito no lugar certo, no local certo, no imóvel, que é o imóvel que você quer fazer essa restrição, tá? Eu quis voltar um pouco em hipoteca, porque eu comentei hipoteca na aula passada de privilégios e preferências creditórias. E eu acho que a hipoteca é muito importante eu deixar claro que são graus de hipoteca. Então, eu posso, num contrato com o banco, dar o meu imóvel em hipoteca. O banco, diligente que ele vai lá no RGI, pega a certidão do imóvel e descobre que o imóvel está livre e desembaraçado. Aí eu dou o imóvel em hipoteca, faço o contrato, pego o dinheiro emprestado e o banco vai lá e registra essa CCB, esse documento de crédito, e essa preferência dele que foi o bem dado em hipoteca. Depois, eu sigo devendo ao vendedor de laranjas e eu faço com ele uma escritura de hipoteca. Porque o banco chegou primeiro, e ele tem que ser diligente de saber disso, quando ele vai chegar no RGI, vamos dizer que ele não tem essa ciência de que tenho que ir no RGI investigar. Ele vai chegar no RGI, vai fazer a hipoteca dele. Vai ser feita a hipoteca, pode registrar, pode ser feita, é consensual, mas ele vai saber que fez uma hipoteca em segundo grau. A hipoteca tem graus. Então, fere a especialidade, fere essa noção de que o registro tem que ser único? Não fere, porque hipoteca é grau. Então, múltipla hipoteca vale a que foi primeiro registrada. A segunda é inválida? Não, ela tem uma preferência menor. E aí você pode hipotecar quanto você quiser. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, vai fazendo até onde eles aceitarem, sabendo que a preferência é do cara que tem em primeiro grau. Depois vem o cara em segundo grau, depois vem o terceiro. Mas eu estou devendo também para minha assessora que faz todas as minhas aulas e prepara todos os meus slides. Ela é trabalhista, vem na frente. Então, o cara que está ali no quinto grau, ele sabe que ele é o final do final do final da fila, tá? E a primeiro grau, a que é registrada primeiro. É um direito real que é contraditório, ou seja, fere essa unicidade, fere essa noção de que os atos são únicos, mas ele é compatível. É uma contradição compatível, porque tem graus. Tranquilo? Pequeno desvio, essa chatice de garantia aí.
Mas estamos indo, gente. Ó, tá fluindo bem. 30 minutos de aula já. E eu já tô acabando. Vamos falar agora. Esses princípios todos que eu passei para vocês são princípios gerais do direito registral. Então, vale para uma pessoa jurídica, vale para uma pessoa física. E agora eu achei importante separar 4 questões de direito imobiliário. Eu fico falando da RGI, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas RGI é o registro de imóveis. É como a gente abrevia o registro de imóvel. É um RGI e é uma repartição específica para você fazer o registro dos imóveis e obter certidões dos imóveis. Tem lugares que são muito pequenos, já obtive certidão em todos os cantos desse meu Brasilzão, que às vezes reúne tudo. É um cartório de enfim, um cartório de pessoas, de títulos e documentos, e também você consegue um RGI. Mas em lugares maiores, em regra, cada lugar é um lugar. Então tem um cartório de títulos e documentos, tem um distribuidor que vai falar, olha, quantas ações foram distribuídas, vai dar informações de outros cartórios, e tem o RGI, que é específico de imóvel. E o direito imobiliário registral tem uma série de particularidades. Vamos chegar nelas agora. Conservação. O ato não pode ser descartado ou perdido. Todo dado precisa entrar na matrícula do imóvel. Então, a matrícula do imóvel é um raio-x do imóvel, desde o momento em que ele foi construído até agora. Então, ele vai contar toda a história. Olha, lá atrás, em 1930, essa casa aqui foi dada em hipoteca pelo tataravô do dono disso aqui. Registra. Depois ele pagou a dívida. Cancela a hipoteca. Vai constar lá cancelado. Aí vai ter um momento que vão rasgar e falar, olha, eu construí, mas depois eu sumiu. Vamos sumir com isso aqui. Não. Tudo vai constar. É um raio-x mesmo. É um exposed do imóvel. Você sabe toda a vida dele, toda a história da vida dele. Tudo vai constar na certidão. Então, que em 1930 o cara deu o imóvel hipoteca, depois pagou, depois estava devendo para todo mundo, depois ele se tornou insolvente, depois ele foi alugado para um cara que queria registrar, depois teve um problema ambiental no imóvel. Tudo isso vai constar na certidão de RGI. Por isso a relevância da averbação. Nada é descartado, nada é perdido. Todo dado entra na matrícula do imóvel. E ao entrar na matrícula do imóvel, você torna aquilo, volto a falar, oponível a outras pessoas. Aquilo passa a ter eficácia com terceiros. Então, por isso você precisa registrar, precisa constar no negócio, caso você queira dar esse efeito ao ato jurídico. E assim você tem um histórico do imóvel. Você sabe quem comprou, para quem foi vendido, que depois o vozinho faleceu, houve um inventário. Nesse inventário ficou decidido que outra senhorinha herdou esse imóvel. Essa senhorinha depois resolveu transformar o imóvel como parte de uma fundação. Vai constar isso também. Entanto, a fundação foi extinta, vai constar isso também. E aí teve uma penhora numa ação judicial por conta da hipoteca que eu devia para o vendedor de laranjas. E aí o cara conseguiu o meu imóvel e foi arrematado pelo Zezinho. O Zezinho arrematou esse imóvel. Consta lá também. Tá bom? Você vai saber toda a história do imóvel. Não tem nada que é descartado, não tem nada que suma, tá? Beber um pouquinho de água. Vocês me deixam rouca, gente. Eu fico aqui falando sozinha. Aí eu fico rouca. Uma coisa horrível. Eu grito, não tenho elegância. Aí eu berro. Um negócio horroroso. Então, disponibilidade. Os atos, ficou quase um francês aqui, né? Não podem transferir, mas é transferir, tá? Os atos registrais não transferem mais direitos que os constituídos. Se eu tenho imóvel em usufruto, por exemplo, para de me usar de exemplo, né? Que eu já assumi com meu pai, já assumi com minha mãe, vou usar A e B. A deu esse imóvel em usufruto para B. Usufruto é o quê? Ele vai usar e fruir do imóvel. Mas ele tem direitos plenos de propriedade desse imóvel? Ele não tem. Eu não posso vender. Então, vai constar ali na certidão de RGI o usufruto do imóvel para B. B decide vender para C. Você vai tirar a certidão de RGI e vai ver que ele não tem como adquirir aquilo. Porque B não pode transferir direitos que ele não possui. Se ele quer comprar um imóvel, ele tem que ir no A. Então, ele vai descobrir essa história do imóvel, vai descobrir quem é o verdadeiro proprietário do imóvel, inclusive para poder comprar e para saber que B não pode. Ah, mas registrou ali, beleza. O histórico do imóvel comprova que ele não tinha disponibilidade desse direito. Ele não dispunha do que ele tentou vender. Ele não podia vender porque ele nunca foi proprietário. Então, essa é a noção de disponibilidade, tá? Inscrição também. Ah, vai ter, poxa,
pessoa, o divórcio e o casamento é num cartório, o nascimento do filho é em outro cartório, cada coisa no lugar. No imóvel, não. No imóvel é tudo na certidão de RGI. E eu juro para vocês, eu já analisei certidão de RGI de uma incorporadora que era 300 folhas de certidão de RGI, porque eu peguei aquele imóvel, aquele lote, e eu transformei em diversas unidades imobiliárias. E essas unidades imobiliárias, eu fiz diversas hipotecas a um banco que financiou a subida desse imóvel. Então, é uma certidão que tem 400 averbações. Tudo que é feito no imóvel tem que ser inscrito na matrícula do imóvel. Não existe um documento anexo, não existe vide tal coisa. Tudo vai constar ali. Mas eu fiz uma promessa de compra e venda. Registrou no imóvel? Registrou. Mas a promessa vai estar averbada num título e documento. Tudo bem. Mas consta no imóvel aquilo que você quis registrar. Tudo você faz no imóvel. Se você quiser fazer um por forinha, você pode. Mas a relevância é você fazer todos os atos registrais na matrícula do imóvel, naquele imóvel, tá? E a territorialidade é o que eu já adiantei para vocês. Eu não posso ter um imóvel em Teresópolis e essa certidão da RGI ficar no Rio de Janeiro. Eu não posso comprar um imóvel num bairro que fica aqui no Rio, que é a Barra, que é o nono RGI, e eu ir no cartório da circunscrição de Ipanema e ter uma esperança de obter esse imóvel. O imóvel fica no local dele. Ele fica adscrito, o cartório tem uma competência, ele fica adscrito àquele território, aquela circunscrição dele, tá? Essas são as noções gerais, tá? Os princípios gerais que eu queria passar para vocês. E também achei importante, eu ia começar pelo artigo 1º, mas como eu comecei falando de oponibilidade e relatividade, eu já pulei direto para os princípios. Eu trouxe para vocês o artigo 1º da lei, que eu acho importante também ter em mente, se vai ter uma questão sobre o registro público, é importante entender o que envolve o registro público, ainda que a gente tenha passado por todos eles ali nos princípios. Então, o artigo 1º deixa claro para que serve o registro público, tá? Autenticidade, segurança e eficácia. De novo, o plano dos atos jurídicos é existência, validade e eficácia. Eu decorei como ever. Eu uso letras para decorar as coisas. Então, ele existe, tá? É um ato que existe, ele respira, ele tem vida. Ele é válido, ou seja, ele seguiu as formas prescritas em lei. E o plano da eficácia é o que eu estou batendo martelo com vocês desde o início e foi o objeto da minha dissertação. O que é eficácia? Em relação a quem aquele ato produz efeitos. Para que eu vou registrar um negócio? Para torná-lo oponível a quem eu quiser, ou ao B, ou a C. Ao fazer o registro, a informação está acessível a quem quiser chegar naquele cartório, tá? Então, autêntico por conta da fé pública, tudo isso que a gente já viu, por conta da continuidade, porque os atos, eles seguem formas, eles são feitos para serem autênticos, para serem legítimos, para serem fidedignos, para inspirarem confiança nas pessoas, cabendo sempre prova em contrário, como a gente também já viu. Segurança, fé pública, você pega aquilo, você confia que aquilo é de verdade, podendo ter erro, podendo retificar, mas a regra é presumir-se verdadeiro, ter a fé pública. E a eficácia, de novo, o terceiro plano, em relação a quem aquele ato vai produzir efeitos, tá? Agora, a parte mais maneira do direito registral, eu achei importante, eu ia primeiro falar só sobre princípios, mas aí eu vi que tem 3 questões interessantes sobre nome, que caem bastante também. Me parece uma matéria bem digna de uma prova de defensoria. Então, eu trouxe a primeira questão do transgênero. Transgênero, eu li um texto para entrar no mestrado muito legal do ministro Fachin, que ele fala, como boa decoreba que eu sou, eu decorei praticamente o texto inteiro para copiar na prova e as pessoas me acharem inteligente, mas na verdade eu só estava transcrevendo palavras. Então, o Fachin, ele fala um negócio muito legal, que se você entende que o transgênero, isso tem nada a ver com o registro, tá, gente? Eu tô dando mais uma curva para chegar no ponto. Se você entende que o transgênero é a pessoa transgênero, né? Se ela precisa operar para que aconteça o registro, a gente está brigando de 2 coisas aqui. A gente está brigando em relação ao direito ao corpo e direito ao nome. E se eu preciso operar para registrar, a violação vai ser de um ao outro, porque eu não quero passar por uma cirurgia que envolve ficar um certo tempo no SUS, na fila. Eu não quero passar por uma cirurgia que envolve risco. Eu não quero passar por uma cirurgia que é irreversível, né? Uma vez feita a mudança de gênero, não tem como você voltar atrás. Então,
Você viola o meu direito ao nome me impedindo de fazer um negócio, ou você viola o meu direito ao corpo mexendo com a minha autonomia, com o meu corpo, me obrigando a fazer algo para ter acesso a outra coisa. Ou seja, eu preciso operar para poder ter acesso ao nome. Eu acho que isso foi uma das coisas que, de novo, eu tô dando spoiler aqui do próximo julgado, que é o RE, que foi julgado pelo STF. Mas vamos lá. A primeira questão é o provimento 73 de 2018 CNJ, que fala que maiores de 18 anos podem requerer alteração dos dados a fim de adequá-los à identidade autopercebida, tá? Então, eu sou uma pessoa transgênero que me identifico como mulher, eu vou no cartório e faço esse registro, porque é o registro como eu me percebo, tá? As alegações eram horríveis, inclusive. No texto do Fachin, depois se você quiser eu passo para vocês, ele fala isso, ele fala, olha, os julgados eram horríveis, falavam de religião o tempo todo, falavam que não é natural, que a pessoa tem problema mental, que a pessoa tem um transtorno. Então, assim, eram extremamente indignos, assim, violavam diretamente a dignidade de quem requeria. E tinha uma noção muito ruim também de fraude. Eu quero virar homem, porque aí eu vou fugir dos meus credores. O Zezinho da laranja ali que eu tô devendo vai bater aqui na porta, vai encontrar uma outra pessoa, e aí eu fugir do meu credor. Mas noções absurdas, assim, escalafobéticas de por que você quer tomar uma escolha de vida tão complicada, como se fosse uma escolha de vida, né? Tão complicada como é o transgênero, quando a gente é o país que mais mata trans no mundo, né? Então, assim, não é uma escolha, não é uma opção, e demorou-se muito para superar essas noções muito arcaicas. Então, o que o CNJ prevê? O solicitante vai ao cartório, que foi feito seu primeiro registro, e solicita essa alteração. E tem a determinação que as alterações não incluem o sobrenome da família e que pode ser desconstruída via administrativa ou judicial. Administrativa é no próprio cartório, e judicial é se o cartório não está a fim de te ajudar, porque eles fazem isso com uma certa frequência. Você recorre ao judiciário, que graças a Deus já melhorou bastante para todos aqueles julgados transfóbicos que existiam há muito tempo, tá? Que o STF, eu separei também a tese, tá? Do STF, que é o RE 670-422, que fala que o transgênero tem direito fundamental à alteração do seu prenome, sua classificação de gênero no registro civil, e não se exige nada além da manifestação de vontade do indivíduo, que pode exercer essa faculdade pela via judicial quanto pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do transgênero, porque tinha essa letra escarlate também. Eu vou alterar o meu gênero para se adequar como eu me percebo, a minha autodeterminação, e ainda assim a minha privacidade vai ser violada, porque qualquer pessoa que pegar a minha identidade vai ver transgênero ali. Então tinha essa noção muito ruim, letra escarlate mesmo, de deixar claro o que a pessoa era antes dela se descobrir. E nas certidões de registro não vai constar nenhuma observação sobre a origem do ato também, porque isso é outra violação. Não consta transgênero, mas na hora que você vai lá obter minha certidão, que como a gente viu, é pública e acessível a qualquer pessoa que bater lá na porta e não precisa justificar, que é só fofocar sobre a minha vida, ia constar lá que foi averbado em tanto do tanto a mudança do meu gênero. Isso violaria, entendeu? Então, como a gente viu, tem uma série de princípios que tem que ter continuidade, tem que ter publicidade, as coisas que são alteradas têm que constar no registro. Não isso, porque a gente está falando de pessoa e isso interfere na privacidade da pessoa, na autonomia da pessoa, na dignidade dela. Então, salvo se eu quiser que conste que essa averbação, eu tenho direito a essa privacidade de não constar transgênero, de não constar que em tanto foi averbado. Porque não constar transgênero, mas consta que em tanto meu gênero foi modificado, é a mesma coisa. E aí ele, parte final aqui do julgado, fala, olha, efetua-se o procedimento pela via judicial. Se feito o procedimento pela via judicial, cabe ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição desses mandados. Então, o juiz, se foi judicialmente que eu consegui essa mudança, o juiz vai mandar para os cartórios via ofício para, enfim, fazer as alterações. E esse é um bom exemplo da noção do princípio que eu passei para vocês, de instância e provocação, tá? Ou seja, alguém tem que provocar essa mudança do meu registro, então vai ser ou o juiz ou a parte que vai lá no cartório pedir para ser alterado, tá? Nome vexatório. Eu vi um caso interessante que o nome de quem queria alterar, né, entrou com processo judicial, era José Hilário. E ele falava que todos os amigos faziam piada, que era o tempo todo. E em tese não é um nome vexatório, não tem nada de muito assustador, é um nome normal.
Tem até uma rua aqui no Rio que é Hilário de Gouveia, enfim, é um nome comum, não se usa muito, mas é um nome comum. No sentido de, né, não tiraram de algum lugar, né? Existe esse nome, existe essa história desse nome. Porque não tem muito, mas é comum, não faz o menor sentido. E parece que a depoente, ele chamou uma testemunha, que era uma amiga dele, para depor em favor dele, e ela começou a rir no meio do depoimento, porque ela achou o nome dele muito engraçado. E isso bastou para o juiz entender o nível do vexatório, que era o nome dele. Então, José Hilário tinha duas opções. Ele se valeu da segunda, tá? Primeira opção, atingida a maioridade, pode procurar alterar o nome. Então, artigo 56 da Lei de Registro Público. O interessado, no primeiro ano após atingir a maioridade civil, pode, pessoalmente ou por procurador, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos da família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Então, você vai averbar essa mudança no meu nome, que eu era José Hilário e hoje eu não sou mais. Acho que ele virou José Augusto, alguma coisa assim. E vai publicar na imprensa. Porque, justamente, se eu tô devendo pro Zé da Laranja, o Zé da Laranja tem que saber que José Hilário agora é José Augusto, tá? Nesse caso, não tem muito essa privacidade de ninguém precisa saber que eu me chamava José Hilário. Depois desse prazo, só por sentença judicial. Então, José Hilário perdeu o prazo que ele tinha ali, recém atingindo a maioridade dele. Ele pode alterar o nome, mas motivado. Por que José Hilário é vexatório? Botei uma testemunha ali que ela não conseguia se comunicar, tanto que ela estava rindo do meu nome. Isso é vexatório. E aí vem uma sentença do juiz que arquiva e manda publicar essa alteração na imprensa e, de novo, alguém vai ter que movimentar essa mudança. Então, o juiz ou vai expedir um ofício para o cartório, ou eu, José Hilário, vou ali com a sentença e averbo essa mudança no meu nome. Tá bom? Outro, uma questão super recente também, a gente evolui muito pouco, né? É engraçado como a nossa história é recente. Que é a questão do socioafetivo. Eu não tinha pai, meu pai sumiu e eu queria incluir o nome do meu padrasto, porque meu padrasto é minha família. Meu padrasto que me criou, super importante na minha vida, meu padrasto. Quero incluir o nome dele, ou minha madrasta. Tem uma previsão legal que evoluiu-se muito recentemente em relação à possibilidade de incluir essa socioafetividade no nome. Que o nome reflita a minha origem, enfim, a noção de criação. Então, até 2009, não tinha possibilidade de incluir o nome do padrasto ou madrasta. Mas por que isso? É sempre essa noção de fraude. Achar que a pessoa está fugindo de credor, que a pessoa cometeu uns crimes e agora não vai ser fácil de identificar. É uma noção muito ruim do nosso direito de proibir ao invés de incentivar, né? Não é uma função promocional do direito, é uma função muito de coibir do nosso direito. Então, até 2009, eu não podia incluir uma pessoa que era parte da minha família no meu nome, fazer essa homenagem, né? Veio a Lei 11.924, que alterou o registro público, mexeu no artigo 57 e permite a inclusão do padrasto ou da madrasta. Gente, ontem eu tava tão cansada que eu fiquei ensaiando falar madrasta, porque eu não sei por que eu estava falando madastra. Sei lá, o que eu fiz com esse R aí? Eu sumi com R. Eu tava absolutamente exausta ontem, eu não conseguia falar madrasta, mas tô indo muito bem, estou muito orgulhosa de mim. Então você pode incluir padrasto ou madrasta com a concordância. Assim, quero muito homenagear meu padrasto. Aí viu, como eu errei, tava errando muito. Meu padrasto. Quero homenageá-lo, ele tem que concordar. Não pode ser uma homenagem surpresa, tá? Ele tem que anuir com isso, porque é a inclusão de nome de uma pessoa na outra. E até essa lei veio para falar o quê? Judicialmente, tá? Aí em 2017, o provimento do CNJ criou novos modelos para certidão de nascimento. Passa a ser possível você pedir a inclusão do nome do padrasto e da madrasta diretamente no cartório. Tudo, vocês viram? Tudo que a gente viu aqui de nome, transgênero. Vai lá no cartório e resolve, não precisa de uma sentença judicial. Aí essa noção muito ruim de você precisa violar seu corpo para então você alterar seu gênero, que enfim, tá se evoluindo muito ainda. Nome vexatório também, fez 18 anos, tenta resolver no cartório, dá para resolver no cartório. E aqui, de novo, CNJ se preocupando em você ir direto no cartório. Para que isso? Para desburocratizar. E a justiça, ainda que seja acessível, nós somos um dos países que, enfim, por conta justamente da defensoria, que torna a justiça tão acessível a tanta gente, ainda assim é custoso. Enfim, às vezes não tem um tribunal ali onde você mora, envolve muito tempo o procedimento, é muito burocrático. Muitos envolvem contratar um advogado, é custoso, ou um defensor, procurar um defensor. Então, a noção muito do CNJ é desatribular tanto o nosso judiciário, é tirar um pouco
a necessidade de judicializar tanta coisa, para coisas que são do nosso dia a dia, coisas que são muito inerentes à dignidade das pessoas. O nome tem uma relação muito forte com personalidade, enfim, com a identidade da pessoa, como ela se vê no mundo. Então, também, de novo, esse esforço aqui, extremamente recente, 2017, de você resolver incluir o nome do seu padrasto, enfim, o procedimento para incluir padrasto ou madrasta, viu? Tô muito boa, no cartório, beleza? É isso. Trouxe aqui umas pequenas questões para fazermos juntos, tá? Não passei por muito. Volto a falar, gente. O registro, diferente da aula de insolvência, que era bem objetivo e pontual, capítulo dentro de Código Civil, capítulo dentro do CPC, registro público é uma lei. É uma lei e uma lei que mexe com muita matéria que eu não conheço. O direito civil tem a mania de ser mãe de todo mundo. Hoje eu estava entrevistando um monte de estagiário e falava: direito civil, você quer trabalhar com recuperação social? É direito civil. É obrigação, é privilégio de creditório, é inadimplemento, contrato, garantia, tem nada de empresarial aqui. Eu não gosto de empresarial, aqui é só direito civil. Direito civil gosta de ser mãe de todo mundo. Eu acho muito que registro, e foi inclusive o que eu defendi na minha dissertação, acho que o registro tem uma relação muito forte com o direito civil, justamente porque ele mexe no plano da eficácia. Justamente porque ele torna as coisas oponíveis a outras pessoas. Minha missão hoje, inclusive, é vocês saírem com essa palavra na cabeça, oponível, tá? É muito importante, porque muita gente se embanana nessa parte do direito. Mas, enfim, mexe e dialoga com outras matérias que não são muito meu forte. E eu acho também que é uma questão de pegar a lei e ler para estudar melhor. Eu queria passar para vocês os princípios, as noções gerais. Depois, se vocês sentirem que precisa complementar, a gente complementa também. Posso dar mais uma aula ou a gente conversa, mando material para vocês. Então, o recorte que eu dei para vocês foi de princípio. Vocês vão ver que eu acho que é um recorte que cobre bem a matéria. Então, mas reforço, abram a lei, mexam na lei, se familiarizem com a lei. Ainda mais numa matéria dessa que cai tanto e que muita gente acha chata. Então, a fraqueza dos outros vira como vocês passam no concurso. Porque se ninguém tem paciência para estudar, vocês têm. Enfim, eu gosto muito de estudar matéria que ninguém gosta. Eu tenho uns gostos esquisitos. Mas vamos lá. Sistema notarial brasileiro confere publicidade. A mensagem que eu queria passar para vocês. Aos atos, oferecendo garantias ao cidadão. O registro público, regido pela Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, gera presunção relativa. Isso é muito ruim, gente, porque eu odeio essa elitização do latim. O latim não é um negócio que todo mundo sabe. E você vê um negócio em latim, você já fica em pânico. Mas você, se soubesse o que é iuris e de iure, saberia que já está errado. Porque existe presunção relativa e presunção absoluta. Lembra que a gente viu? Olha, o ato ele é correto, ele tem fé pública, até que alguém questione essa autenticidade dele, mostre por que houve um erro. Então, presunção relativa não é iuris e de iure, é direito e direito, basicamente. Está falando direito ali duas vezes. Que é o latim, a expressão latina para presunção absoluta. Então, ele fala presunção relativa e usa o termo absoluta, já está errado. Mas isso não é o X da questão, mas vocês já descobririam se soubesse que já está errado. Tanto que ali na C, já dando spoiler, presunção relativa é iuris tantum. Essa é a presunção relativa. Mas vamos lá. Gera a presunção relativa da existência da propriedade sobre o imóvel, que não admite prova em contrário. Presunção relativa, o nome latim está errado, e a presunção relativa é a que admite prova em contrário. A presunção absoluta é que não admite prova em contrário. Então a A está absolutamente errada. Por latim e por português. B. Norteia-se por princípios próprios, dentre os quais o da intermitência, que é a continuidade, né? Da generalidade e da novidade. Não, novidade a gente não viu. Novidade não tem, generalidade também não tem. Conferindo segurança pública aos autos. Então, viu? Cai princípio. Bom recorte. B tá errada. C. Gera presunção relativa, iuris tantum, latim correto, da existência da propriedade sobre o imóvel. Então, é uma presunção relativa que prevalece até prova em contrário. Perfeito. Letra C. Mas vamos ver a D para a gente se divertir. É especial por ser facultativo e excepcional. Como a gente viu, muitos registros são obrigatórios. Nascimento, divórcio, registro de imóvel é obrigatório. Regendo-se por princípios, podendo ser requerido exclusivamente para imóveis rurais. Não, o registro não existe só para imóvel rural, né, gente? Então a D está super errada. Vincula-se a finalidades específicas como garantir autenticidade, segurança e eficácia. Viu? Os três negócios da disposição geral que a gente viu, né? Artigo 1º da lei. Dos assentos de atos jurídicos, excluindo os títulos e documentos. Não, existe um cartório que se chama títulos e documentos. Então, está absolutamente errada. Resposta certa, letra C. No que toca ao direito de registros públicos, é correto afirmar
todo nascimento que ocorrer no território nacional deve ser dado registro. No lugar em que tiver ocorrido o parto ou lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 30 dias, que será ampliado até 3 meses para os lugares mais distantes de 40 quilômetros da sede do cartório. Acho que não. Acho que está muito restrito e acho que não sei desse critério temporal. Não me parece muito certo essa A, não. O interessado no primeiro ano após atingir a maioridade civil, então a gente viu aqui, nome. O interessado no primeiro ano após atingir a maioridade civil pode pessoalmente ou por procurador bastante. É letra de lei, gente. A gente viu esse artigo. Alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família. A gente viu isso aqui. Eu me lembro de apelido. Apelido é uma palavra esquisita. Me lembrei. Averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Perfeito. Perfeito. Letra B. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração do crime, por determinação em sentença de juiz competente, dispensada em casos excepcionais, a manifestação do Ministério Público. Acho que você pode coagir alguém, com forte coação, dar um nome que você não queria, mas nunca se dispensa a manifestação do Ministério Público. É complicado isso. O Ministério Público opina nessas coisas. Você não dispensa em casos excepcionais o Ministério Público. Então ali a C está errada. A B está super correta também. Ainda que ela tivesse um pouco certa, a B está super correta. O registro civil das pessoas naturais possui caráter constitutivo, ao passo que das pessoas morais possui caráter declaratório. Não. O Código Civil, inclusive, 1996, não sei agora, fala que constitui-se a pessoa jurídica no momento do registro. Então, até tanto que o documento de uma pessoa jurídica, o nome é ato constitutivo. Então, ela se constitui no registro. Tá? Mas tem como você provar que existe uma empresa de fato. O empresário rural é um negócio que se discute muito em recuperação judicial. Os precedentes são todos no sentido de que ele existia antes da data do registro, porque ele exercia uma atividade empresária de fato. Mas, de novo, eu estou dando uma volta para dar a resposta que a certa é a B, tá? Pré-notado, então a noção de pré-notação, lembra que a gente falou? É como se fosse um protocolo num imóvel. Eu vou pré-notar um título, eu vou chegar primeiro ali. Então, pré-notado, de novo, a prioridade, muito importante. É um diálogo, gente, dessa aula com a aula passada. Pré-notado, o título goza de prioridade sobre qualquer outro título que verse acerca de direitos reais relativos ao mesmo imóvel. Ou seja, pré-notei uma hipoteca antes do outro. Cheguei primeiro, tá? Tenho prioridade. A pré-notação assegura precedência, não é procedência, é precedência. Quem chegou primeiro do direito real ao título ao qual se refere. Assim, a escritura pública levada a cartório antes de qualquer outra e prenotada sob o número de ordem mais baixo, ou seja, mais baixo, mais antigo, é a que deve ser registrada com preferência sobre qualquer outra. Prenotação é o protocolo. Quem chegou primeiro chegou na frente. É basicamente isso que a questão está falando. Não vi nada de errado aqui. Está certíssima essa questão. Está corretíssima. Está coberta de razão essa questão. E finalmente, gente, vou parar de perturbar a vida de vocês, de poderem ver novela, jantar, viver a vida. A última questão é: segundo o princípio da unitariedade, é impossível a matrícula conter mais do que o imóvel da sua descrição. Lembra que a gente viu unitariedade? Unitariedade é aquilo, é único, ou até único, tá? Então, uma matrícula de imóvel pode conter mais de um imóvel na descrição? Não. Acho que não. Permite-se, no entanto, a fusão de matrículas de dois imóveis. Então, imóvel 1 e imóvel 2, vou fundir, porque eles estão muito juntinhos, são contíguos, tá um do lado do outro. Mesmo quando a titularidade de um tem um compromisso de compra e venda. Não, né? Não faz sentido. Se tem um compromisso de compra e venda para um, e são imóveis um do lado do outro, são imóveis de titularidades diferentes. Eu posso fundir os dois no RG só? Eu posso fazer uma incorporação, eu posso pedir para alterar, como eu falei para vocês, um lote, que vai virar 2 lotes porque eu vendi o terreno de trás para meu pai, faço essa divisão dele. Mas fundir 2 terrenos com titulares diferentes não tem como, porque, de novo, a unitariedade deixa os atos únicos. E a titularidade tem que deixar claro quem é o proprietário daquele imóvel. Então, se eu vou fundir num RG só, para dizer que A e B são proprietários do imóvel, quando não tem um condomínio ali, porque o condomínio, além de ser o lugar onde você mora e divide elevador com seus agradáveis vizinhos, e torce muito para eles não te passarem coronavírus, o condomínio também é um tipo de copropriedade, tá? Mas não é o caso. Me parece absolutamente errada essa questão, gente. Então, eu vou mandar depois o material para a Santíssima Senhora Doutora Francisca. Vou mandar, vocês pegam esse material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui também para tirar. Mas acho que era esse o recorte que eu queria passar para vocês hoje. Queria depois, professora, se puder complementar
sobre o usucapião, que a gente não viu muito bem, como é que funciona o registro público do usucapião. Ah, e o bem de família, como é que é? Eu acho que são matérias que cabem a outros professores, porque assim, o registro público é a lei, é o que está previsto na lei, e é a formalização. O que eu queria passar para vocês eram os princípios, essas noções gerais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deixa eu encerrar aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Quem tiver qualquer dúvida também pode falar agora. Eu acho que era o que eu tinha. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa bela noite estrelada do dia 22. Quem tiver qualquer dúvida, estou à disposição. 109 fala que quem pretende que se restaure, supra ou retifique o assentamento no registro civil requererá em petição fundamentada instruída com documentos ou com indicação de testemunhas que o juiz ordene, ouvindo o Ministério Público de nova relevância de escutar o Ministério Público e os interessados no prazo de 5 dias que correrá em cartório. Então, existe uma possibilidade de judicializar um erro. Então, no caso do RG, deixa eu parar de compartilhar a tela, abrir a pergunta de vocês. O nome consta da certidão de nascimento, diferente do RG, sendo erro de grafia, é possível de resolução em cartório ou é necessário propositura de ação judicial? Pela previsão legal, a noção é ser judicial, tá? Artigo 109, você requer em juízo. Mas, de novo, como a gente viu, todas as previsões do CNJ, todo esforço do judiciário, todo esforço de questão de nome, é para desburocratizar, não exacerbar o nosso judiciário, que já tem muito trabalho. Então, eu vou verificar se tem algum julgado nesse sentido, mas a previsão legal é que seja judicial mesmo a solução da questão do erro no nome, tá bom? Acho que é isso, gente. Então, muito obrigada. Obrigada pelas dúvidas. Foi legal de responder dúvida, fiquei nervosa agora, descobri ali. Qualquer questão também, vocês entram em contato comigo, gente. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Boa noite.